e vamos conversar sobre o primeiro festival de filmes de curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília, homenagem Vladimir Carvalho. E para esta conversa temos como convidado o coordenador de formulação de políticas públicas da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Glauber Kuradesky. Tudo bem, Glauber? Tudo ótimo. Glauber, você participou de várias coordenações do Festival de Teatro das Escolas Públicas. Além disso, você é o responsável pelas ações educativas do Festival de Teatro Brasileiro. Eu estou falando com a pessoa certa sobre mediação. E o que seria a mediação? Essa é uma pergunta difícil. Esse, de fato, é um tema que me interessa muito. É um tema no qual eu venho me dedicando bastante nos últimos anos. Acabei de sair de uma pesquisa de mestrado em que a ideia era exatamente discutir o lugar da mediação nos espetáculos de teatro e de teatro-dança. E para responder essa sua pergunta sobre o que é mediação, eu acho importante primeiro a gente entender que a mediação ela vai estar sempre entre duas coisas, né? A mediação ela é um terceiro lugar, ela é um terceiro espaço. E aí é um terceiro espaço entre quem? Entre o espectador e entre a obra de arte. O papel desse terceiro espaço é que a gente vai precisar debater com um pouco mais de calma, entender que obra é essa, entender que público é esse, entender que objetivo a gente tem com essa mediação, né? Qual é o nosso objetivo em fazer com que esses dois outros espaços, que é a obra e o público, conversem. Entender por que eles não podem conversar naturalmente, o que impede, o que gera conflito. Então, a partir dessa ideia, a gente constrói um pouco a noção de mediação. O primeiro festival de filmes de curta-metragem das escolas públicas, a professora, ele vai ter o papel de mediador. Quais seriam as ações ou como que o professor poderia pensar nessa ação de estimular o estudante, de provocar o estudante na temática desse festival? O papel do professor, ele essencialmente é um papel de mediador, né? Ele é essencialmente esse terceiro espaço entre o estudante e tudo que ele ainda vai descobrir. E é importante a gente deixar claro que essa descoberta não é a descoberta de um cânone que viveu no passado ou de uma lista de conteúdo que ele precisa assimilar. É o que ele vai descobrir em termos de crescimento. Como ele avança no processo de conhecer a ele mesmo e de conhecer a ele mesmo no mundo. Então, acho que a gente pode pensar que o papel do professor ele já é esse um pouco, esse de ser esse terceiro espaço, de mediar esse encontro. No festival dessa natureza, eu acho que o professor tem uma diversidade de funções. Assim. Eu acho que, num primeiro momento, o professor ele é a figura que faz o adolescente e o jovem acreditar que ele consegue fazer esse trabalho. Então, o incentivo, o estímulo, a provocação, o aval que ele dá naquele projeto e naquela necessidade que o estudante tem de se expressar. Então, acreditar nessa vontade de expressão, nessa capacidade de conseguir realizar um projeto artístico, no caso, um filme de curta-metragem, é talvez um primeiro papel desse mediador. Outro papel importante para o professor pensar num projeto dessa natureza, né, que muitas vezes é a iniciação artística de muitos alunos, é instrumentalizar também os alunos com elementos mais formais da linguagem. Então, talvez o aluno domine mais a tecnologia, mas o professor tem um conhecimento maior sobre a história do cinema, ou sobre estética, ou sobre temáticas. Provavelmente o professor leu mais livros que o aluno, então pode trazer outras referências para essa montagem. Essa colocação sua me leva a uma outra questão. A gente sabe que nas escolas o audiovisual está presente como um recurso pedagógico, ou seja, os alunos têm acesso a assistir os filmes, ou porque o professor não está, ou porque vai colaborar com os conteúdos das outras disciplinas. Aqui no caso, a gente está falando de uma ação em que o estudante vai atrás de informações ou das suas informações culturais ou de quem está perto ou da sua cidade, e a partir dessas identidades a gente está pensando aqui que haverão vídeos que vão falar sobre essas identidades. A gente está falando da experiência, que é uma palavra que você usa muito quando você fala de mediação. É isso?
Isso. A experiência ela é intransferível, né? A experiência ela é um tipo de vivência, um tipo de atravessamento que ela é particular, ela é só daquela pessoa que passa por ela. Eu posso, eventualmente, contar a minha experiência para alguém, narrar a minha experiência para alguém e você vai se sensibilizar com essa minha narrativa acerca do que eu vivi. Mas dificilmente você vai viver a mesma coisa que eu, mesmo que você se coloque exatamente na mesma condição, na mesma situação, porque nós temos histórias diferentes, temos trajetórias diferentes e o que te afeta e te atravessa é diferente do que me afeta e do que me atravessa. Acho importante, já que a gente está falando de experiência, né, a experiência na minha cidade, a cara da cultura, a cara da minha cidade, a cara da cultura na minha cidade, o professor mediador ele vai precisar abrir o olhar dele e expandir para a pluralidade, porque as experiências que vão vir vão ser muito distintas. Então, é fácil também a gente cair na tentação, na hora de mediar, em conduzir o olhar do estudante ou do público para o caminho que é o caminho que a gente percorreu quando a gente entrou em contato com aquela experiência, quando a gente viveu aquela experiência ou quando a gente conheceu aquela obra, e penso que não seja muito esse o lugar. Assim. O professor mediador numa condição como essa, em qualquer condição de experiência, ele vai tentar se abrir para a escuta e conversar a partir dessas referências que os estudantes trazem. Então, as experiências vão ser muito diferentes, né? Um estudante de 14 anos ou de 15 anos vai ser diferente, vai ver a cidade de uma forma diferente do que um estudante do EJA com 40 anos que está agora finalizando o que seria o ensino médio, por exemplo. Então, são vivências muito distintas e o professor, como mediador, ele vai atuar exatamente na percepção dessa diferença e na aceitação dessa diferença. Acho que isso é um desafio, né? É uma capacidade de escuta que precisa ser desenvolvida. A gente tem que abrir mão de alguns julgamentos, abrir mão de alguns valores estéticos, para permitir que esse material que vai surgir nos curtas seja um material realmente genuíno, de expressão, que a gente possa entender não só um pouco da cidade sobre a qual aquele filme fala, mas também um pouco sobre o autor desse filme, sobre esse jovem, esse estudante que trouxe isso, né? Então, nós estamos falando de experiência, nós estamos falando de escuta, nós estamos falando de abrir mão daquilo que está posto num lugar seguro, estéticas no lugar seguro, nós estamos falando de provocar e promover novos olhares ou desvelar lugares estéticos antes não escutado ou experimentado por grupos. Isso me leva a uma outra palavra que seria troca. Exatamente. Nós vamos ter nesse festival, então, experiências ainda não reveladas e trocas sobre essas experiências. Falando nisso, pensando nessas palavras, o estudante, então, passa a ser o protagonista desse festival. Como é pensar no estudante como protagonista? Exatamente. Ele é o autor, né? Ele é o autor. Esse filme vai ser um pouco, quase que uma crônica da experiência dele, né? De alguma maneira, assim. E quando a gente cria, a gente conversa, né? Então, acho que também o estudante ser o protagonista não significa também o professor buscar um anulamento, né, de ponto de vista. Eu acho que é uma conversa. A ideia da mediação é conversar mesmo. Então, provocar também faz parte, né, de tirar o outro do lugar. Não é só assinar embaixo. Então, a gente também não está falando aqui só disso. Então faz. Não, a gente está falando de um espaço de tensionamento, que às vezes vai ser difícil para o estudante, que quer ser protagonista, e às vezes vai ser difícil para o professor, que nem sempre consegue abrir esse espaço, que nem sempre consegue sair do seu lugar cotidiano, né? Alguns estudiosos dizem que a origem da palavra experiência vem dessa noção de perigo, né? Então, a experiência é correr perigo. E as situações de perigo, elas marcam muito a gente, né? Quando a gente consegue sobreviver, a gente sai delas muito transformada, a gente aprende muito com as situações de perigo. E uma outra questão que passa aqui você tem um cargo de coordenador de formulação de políticas públicas, formulações, né? Como é pensar nessa parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, e ela se dá no primeiro festival de filmes?
da rede pública? Eu acho maravilhoso, acho que esse festival foi assim, a grande oportunidade para essas duas secretarias se aproximarem e começarem a construir um esforço conjunto de transformação da realidade cultural da cidade e da realidade educacional da cidade também. A gente vive num distrito, né? Não somos estado, não somos municípios, somos um território. A gente vive num território que as escolas têm professores super talentosos, professores que vieram do mundo da arte, que ainda frequentam esse mundo e que se dividem entre a sala de aula e os palcos ou as galerias. A gente vive num território em que as escolas têm equipamentos culturais interessantíssimos. Se você vai para satélites, a maioria dos auditórios e espaços, digamos, próprios para a realização de atividades teatrais, por exemplo, está dentro das escolas. E é fundamental, né? Hoje em dia tem se falado muito sobre essa cisão que se deu entre as pastas da educação e da cultura. E se falado muito na necessidade de reaproximá-las, de transformar, de fazer que as atividades e a vivência cultural sejam uma atividade desde pequeno, que seja incorporado ao cotidiano do estudante. Então, eu acho que a gente já vem conversando sobre isso, é uma demanda da população enorme a gente poder aproximar as duas pastas e fazer ações que sejam mais conjuntas e mais inteligentes, assim. E acho que esse festival é um exemplo de como isso pode se dar, uma oportunidade maravilhosa da gente fazer funcionar essa parceria que está todo mundo pedindo tanto e que todo mundo acredita tanto que é uma chave para o desenvolvimento cultural do DF. É importante falar que a gente está no processo de validação do plano de cultura do DF e vem sendo elencado como prioritário um eixo que alia de maneira mais consistente a educação e a cultura, em ações formativas, de formação de público, de formação de novos talentos, de integração da juventude na participação de processos sociais ligados à cultura, aproximação de processos culturais a processos educativos formais, capacitação de professores. Então, acho que, enfim, esse projeto do festival de curtas nas escolas, ele abre um campo de trabalho enorme, que já era urgente e que bom que ele aconteceu. Glauber, muito obrigada pela sua participação no programa. Até a próxima. E você, professor, professora e estudantes, estão sendo convidados para participar desse primeiro festival de filmes de curta-metragem das escolas públicas de Brasília, homenagem Vladimir Carvalho. Até a próxima.